Olá, alunos do 8º ano do ensino fundamental, sejam bem-vindos à nossa aula de ensino religioso. Eu sou o professor Renato Souza e vamos juntos dar uma olhada no objeto de conhecimento desta aula? Vamos lá? Aula de número 2, objeto de conhecimento, crenças, convicções e atitudes. Detalhamento, as diferentes crenças e atitudes como filosofias de vida, ateísmo, agnosticismo, budismo, messianismo, cristianismo e transcendência, entre outras. Então agora você se organiza o seu material de estudo e presta atenção porque a nossa aula vai começar. Olá, alunos do 8º ano do ensino fundamental, vamos para mais uma aula de ensino religioso. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre essa diversidade, essa capacidade que nós temos de expressar nossas opiniões em uma sociedade tão plural, tão diversificada como é a sociedade brasileira. Para isso nós precisamos ter em conta alguns elementos, alguns aspectos que estão muito presentes em nós mesmos e na sociedade na qual nós vivemos. E uma dessas questões é a liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Vamos olhar aí na cartela, ela já nos apresenta aí uma ideia interessante. Quando uma pessoa expressa a sua opinião acerca de determinado assunto, ela está exercendo seu direito de liberdade de expressão. Isso sempre aparece aí nos meios de comunicação, nos telejornais, esse direito de liberdade de expressão. Nós somos livres para expressar a nossa opinião, o nosso ponto de vista, porém nós vamos ver que esse direito, como qualquer outro direito que o ser humano possa ter, também tem os seus limites, também tem o seu direcionamento. Vamos lá, a próxima cartela está aqui nos ajudando a entender melhor isso. Porém, este direito, ou direito de expressão, como todos os outros, possui seus limites. Um deles, e talvez o mais importante, seja expressar a opinião sem ferir ou agredir as outras pessoas. Olha, essa última frase ela é muito importante. Vamos revê-la. Expressar a opinião sem ferir ou agredir as outras pessoas. Isso é muito importante, gente. Isso é muito sério. Expressar o que a gente pensa, expressar o que passa na nossa mente, no nosso coração, mas tendo cuidado para não ferir, para não agredir as outras pessoas. Porque as outras pessoas também têm suas opiniões, têm seus sentimentos, têm suas escolhas, têm suas vidas, e isso não pode ser ferido, não pode ser agredido, não pode ser atacado. Os mesmos direitos que eu tenho, a outra pessoa também tem. Vamos nos aprofundar ainda nesse ponto. A liberdade de expressão é uma forma de manifestar nossa liberdade de pensamento. Nós somos livres para pensar, o livre pensamento, e expressamos esse pensamento de forma livre por meio da nossa liberdade de expressão. Seguindo, quando esse pensamento ou essa expressão ferem a dignidade, a vida, a liberdade, a crença e mesmo a liberdade de expressão de outras pessoas, isso é um perigo, o que a gente vem falando desde o início da aula. Tomar cuidado, para que não haja essa agressão, para não ferir a vida, a dignidade e as liberdades, os direitos das outras pessoas. Às vezes a gente pensa que o nosso pensamento, que a nossa opinião não vai agredir ninguém. Não, eu tenho o direito de falar dessa forma. E aí você não tem, porque a forma como você fala, o conteúdo daquilo que você está falando, pode agredir a outra pessoa. E a outra pessoa tem um direito ainda mais sagrado que o direito de expressão, que é o direito de não ser agredida, de não ser ferida, de não ser insultada, de não ser atacada nas suas individualidades. Olha aí, continuando esse pensamento.
Assim como temos a liberdade de expressar nossas opiniões, também temos que responder pelas consequências daquilo que expressamos. Isso é uma outra dimensão do direito de expressão, do direito de liberdade de pensamento, de liberdade de expressão. É uma obrigação que acompanha o direito, que é de responder por aquilo que nós expressamos, por aquilo que nós falamos. Eu falo, mas eu preciso responder por aquilo. Eu sou responsável por aquilo que eu expresso no meu direito de liberdade de expressão. Isso é muito importante, né? Eu tenho direitos, mas acompanhado dos meus direitos também vêm as minhas obrigações. Então, eu preciso responder por aquilo que eu falo. Se eu não quero responder, se eu não quero ter problema, então eu preciso tomar muito cuidado com o que eu falo, para que quando eu vá responder por aquilo que eu expresso, eu responda por algo bom, né? Eu responda pelo bem que eu falei, pelo bem que eu me expressei, né? E não gerar um problema, uma situação que vai me causar complicação. Vamos continuar aí nessa nossa reflexão. Assim como temos o direito à liberdade de expressar nossas opiniões, né, foi falado, só para reforçar, também temos a obrigação de responder por elas. Por isso devemos pensar bem acerca do que vamos falar, de como e quando vamos nos expressar, para garantir que ninguém seja ferido por nossas expressões. Olha que essa cartela vem nos dizendo: pensar bem antes de falar, antes de se expressar, né? Se possível, nos colocar no lugar de quem vai escutar a nossa expressão, a nossa comunicação, o que nós temos a dizer, para ver até que ponto aquilo fere ou não a nossa dignidade, né? Ou a dignidade de quem nos escuta, né? Pensar bem, né? Para que ninguém seja agredido, ninguém seja atacado, ninguém se sinta mal com aquilo que nós estamos falando. Isso é importante. Gente que diz, eu falo mesmo, eu falo de qualquer jeito, quem quiser escutar que ouça. Não, ninguém tem obrigação de escutar ou de escutar algo que lhe machuque, que lhe agrida. Ninguém tem obrigação de ser machucado pelas palavras de outras pessoas. Então a gente precisa ter esse bom senso, ter esse cuidado. E olha só que interessante, olha aqui do meu lado, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, no seu artigo 18, nos garante esse direito de liberdade de pensamento, de consciência, de religião. Somos livres para expressar, somos livres para pensar, somos livres para a nossa consciência e somos livres para escolher e praticar a nossa religião. Vamos ver o que diz o artigo 18. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular. Essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é a base de muitas das leis que nós temos hoje no Brasil, né? Ela incentiva, ela anima, ela dá uma base teórica para a composição de leis que garantem a liberdade religiosa, a laicidade de Estado e, inclusive, o direito de não crer em nada. Então, quando essa declaração diz que nós somos livres para pensar, livres na consciência e livres nas nossas crenças, nas nossas religiões, né, o mundo inteiro está dizendo, né, por meio dessa declaração, de que há liberdade, precisamos ser respeitados nessa liberdade. Então, se há liberdade de religião, também há uma liberdade a não crer. Vamos dar passos aqui na nossa aula. Olha, o direito a não crer, né? Se há liberdade de pensamento, também há liberdade de religião. O ser humano tem o direito de escolher a religião que desejar, mas também tem o direito de não escolher religião alguma, de não acreditar em nada. Ninguém é obrigado, né, a ter uma religião. As pessoas são livres, inclusive, para abrir mão de todas elas, de não acreditar em nenhuma, de não seguir nenhuma, de não acreditar em Deus
ou de simplesmente acreditar em Deus, mas não seguir nenhuma doutrina específica, né? Vamos continuar, porque o texto dessa cartela, continuar na próxima, olha aí, é o caso dos agnósticos, ateus e pessoas sem religião. Vamos ver cada um desses conceitos. Isso é importante. Nós temos o direito de não crer em nada. Nós temos o direito de crer em Deus, mas não seguir nenhuma religião, né? E assim como nós temos o direito, como já foi falado anteriormente, de crer em Deus e escolher a nossa própria religião. Vamos ver agora os conceitos em separado. Vamos ver aí o que é o ateísmo. O termo ateísmo diz respeito a correntes de pensamento que negam ou desconsideram a existência de divindades. Esse termo deriva do substantivo ateu, que, etimologicamente, significa sem Deus, já que sua composição integra a palavra grega theos, que significa Deus, e o prefixo a, que indica uma negação. Ateu, aquele que não Deus, aquele que não acredita em Deus, aquele que não acredita em nenhuma forma de divindade, que não acredita no mundo espiritual, em realidades espirituais, não acredita em nada que vá além do físico, do palpável, daquilo que nós podemos perceber, seja pelos órgãos do sentido, seja por nossa mente, por nosso intelecto. Isso é importante, né? Porque muita gente se declara ateu, se diz ateu, mas acredita em simpatias, acredita no devocionismo popular, nas crenças populares, né? Acredita em espíritos, mas não acredita em Deus, ou pelo menos não segue religião nenhuma. Muita gente confunde esse conceito, né? O ateu não acredita em nada espiritual, nada que esteja além da matéria, do humano. Continuando aí, olha aqui do meu lado agora. Logo, o ateísmo denota a doutrina que congrega todos aqueles que duvidam ou convictos da inexistência de deuses, né? O ateu ele desconsidera, diz, não existe nenhum tipo de Deus, de divindade, de força superior. Tudo é fruto do acaso, tudo é fruto das leis que são comprovadas na física, dos fenômenos físicos que são comprovados pelas ciências. Tudo tem uma explicação científica, racional. Podemos recorrer à ciência e ao próprio ser humano para resolver as questões da vida. Não precisamos de religião ou de deuses para nos explicar as questões mais fundamentais da vida, né? Por isso que o ateísmo ele vai negar, né, as religiões e vai negar Deus também. Um outro conceito que nós vamos conhecer, o agnosticismo. Né? Muita gente se diz, eu sou agnóstico, mas às vezes não sabe nem o que significa essa palavra. Vamos ver o que ela significa. Agnosticismo é um termo de origem no grego, sendo a junção do prefixo indicativo da negação, a, e o termo gnostikos, relativo a conhecimento. Então, é a negação de um conhecimento. Mas que conhecimento, professor? Seria o conhecimento científico? Seria o conhecimento acadêmico? Seria o conhecimento da vida? Não. Gnostikos é um conhecimento religioso, repleto de misticismo, repleto desse mistério metafísico, né? Disso um pouco que boa parte do nosso componente curricular se preocupa em estudar, em conhecer as realidades metafísicas ou as realidades espirituais, né? Então é a negação dessas doutrinas que ensinam essa dimensão religiosa, né, do ser humano. Nós temos ainda mais um parágrafo que vai nos ajudar a entender melhor. O agnosticismo é a crença de que a existência de Deus é impossível de ser conhecida ou provada. A palavra agnóstico significa essencialmente sem conhecimento, como foi falado um pouquinho antes, sem conhecimento religioso. Para o agnóstico, é impossível provar a existência de Deus. E ele está tão pouco preocupado se Deus existe ou não,
Porque é impossível chegar a esse conhecimento. Nem toda a ciência do mundo vai nos provar a existência de Deus. Então é melhor viver como se Deus não existisse. Né? Então o agnóstico é essa pessoa que está pouco preocupada se Deus existe ou não. Às vezes até tem algumas certas práticas religiosas, mas não segue uma religião específica, uma doutrina específica. Vamos lá. Olha aqui do meu lado, aí uma variedade de crenças, de símbolos religiosos e uma pessoa no meio pensando, refletindo sobre tantas verdades, tantas doutrinas religiosas, tantas formas de ver o mundo, de entender o mundo. Né? Diante dessa pluralidade de visões, de concepções e de crenças, e mesmo com essa possibilidade de optar por não seguir nenhuma religião ou de não crer em Deus, há sempre um risco, que é o risco das discordâncias. E daí as diferentes formas de preconceito e intolerância. Né? Diante dessa variedade de religiões, uma religião pode não concordar com a outra. A pessoa que segue uma religião pode não concordar com a religião do seu vizinho. Aí acontece o risco das práticas de preconceitos e intolerâncias religiosas, que é uma outra questão dentro dessa pluralidade de pensamentos que nós estamos conhecendo nessas aulas. Né? O perigo daquilo que é conhecido hoje como intolerância religiosa. Né? Vamos ver o que é intolerância religiosa? Vamos lá? Aí outro quadro aqui ao meu lado. A intolerância religiosa é o ato de discriminar, ofender, rechaçar religiões, liturgias e cultos, ou ofender, discriminar, agredir pessoas por conta de suas práticas religiosas e crenças. Olha que grave é a intolerância religiosa a partir desse conceito. Discriminar, ofender, rechaçar, agredir aquilo que é diferente, aquilo que eu não me identifico, ou que eu considero menos importante, inferior às coisas que eu vivo. Outras religiões, outras liturgias, outros cultos. Pessoas que professam outras religiões ou práticas religiosas e suas crenças diferentes da minha. Então isso é muito grave. Esse crime de intolerância religiosa ainda é muito presente na sociedade brasileira. Embora haja aí uma dificuldade para mensurar esses crimes, para medir, né, para contar esses crimes, mas ele ainda é muito presente. E alguns grupos religiosos sofrem ainda muito com essas práticas que são criminosas. Né? A intolerância religiosa ela é condenada pela jurisprudência, pelas leis brasileiras. Vamos lá. Para evitar essas situações, o Estado, o governo, o poder público tem um papel importante. Para garantir essas liberdades e impedir crimes como o de intolerância religiosa, é fundamental a intervenção do Estado, ou seja, do poder público, como um conjunto de instituições que garantem os direitos fundamentais das pessoas. Olha que interessante, o Estado ele tem essa missão de mediar, de promover políticas públicas que protejam as liberdades mais fundamentais dos seres humanos, entre elas a liberdade religiosa. É o Estado que garante esse direito e a proteção desses direitos para as pessoas e para os grupos religiosos. Vamos lá, o próximo slide vai aprofundar um pouquinho mais isso. Para resguardar os direitos de expressão e de liberdade religiosa e garantir que todos respeitem esses direitos na sociedade, Estado e as instituições que o compõem cabem. Quais são as funções do Estado e das instituições que compõem o Estado? Elaborar e aplicar as leis que garantem essas liberdades, que protegem essas liberdades. Que mais? Mediar e resolver os conflitos, prender, julgar, coibir essas práticas, condenar, né, aqueles que praticam isso, né, que é o terceiro ponto, punir aqueles que desrespeitam essas leis que garantem as liberdades religiosas.
O papel do Estado é muito grande e, ao mesmo tempo, muito difícil, porque ele precisa o quê? Corrigir essas atitudes, impedir que essas atitudes continuem, se proliferem, mas, ao mesmo tempo, não pode parecer que ele está perseguindo essas pessoas, mas ele está tentando educar a sociedade para que esses crimes não aconteçam mais. Por isso, vamos ver aqui do meu lado, olha aí, o papel do Estado, o Estado laico, muito importante. Estado laico ou, no âmbito religioso, Estado secular, é aquele que não adota a religião oficial, nem interfere em assuntos religiosos, a menos que esses estejam relacionados diretamente com questões jurídicas, e não se deixa ser influenciado por nenhum viés unilateral religioso, ou seja, é independente de qualquer religião. Olha aí, para que essa função do Estado seja melhor realizada, seja melhor desenvolvida, o Estado precisa ser laico, né? Ou seja, é um Estado que é independente da influência religiosa, é independente de qualquer interferência religiosa, mas, ao mesmo tempo, garante às religiões, às lideranças religiosas, às pessoas religiosas, seu pleno direito de exercer a sua fé, a sua prática, mas também, como nós vimos alguns slides atrás, o direito de não crer, de não seguir nenhuma religião ou de não acreditar em Deus. Então, o Estado laico ele vai mediando, ele vai equilibrando essas realidades. Para isso, ele se utiliza das leis, se utiliza da fiscalização para ver se essas leis estão sendo respeitadas ou não. Quando elas não são respeitadas, essas leis precisam ser aplicadas com a devida punição para quem desrespeita essas leis. Vamos lá, vamos seguir. Quanto mais independente for o Estado e a sociedade em relação à religião, mais liberdade religiosa haverá. A liberdade de pensamento e a liberdade religiosa são elementos que ajudam a compor a democracia. Olha só, no contexto atual, quando muita gente fala de defesa da democracia, a democracia também perpassa pelo Estado laico e pela liberdade religiosa dos seus cidadãos, das pessoas que compõem esse Estado. Por isso, aí ao lado nós temos essa imagem representando várias lideranças religiosas, todas elas vivendo em harmonia num Estado laico e democrático, cada um tendo seus direitos respeitados e respeitando os direitos uns dos outros. Vamos continuar o texto desse slide. Em um país democrático, deve haver liberdade para a expressão de todos os tipos de crença. Né? Por isso é que é democrático, porque é composto por essa pluralidade de crenças, de pessoas. Né? Vamos continuar aí a nossa reflexão, está bem interessante. Apesar das fortes raízes religiosas do Brasil e do respeito e reconhecimento do país para com a Igreja Católica, o Estado reconheceu que, nas últimas décadas, houve um crescimento exponencial de outros grupos religiosos entre os brasileiros. O Estado brasileiro reconhece que não há mais só católicos no Brasil, mas há também outros grupos religiosos, inclusive grupos religiosos não cristãos. E pelo fato de uma parcela da população pertencer a outros grupos, a diferentes grupos religiosos, é que nasce a necessidade de garantir o direito também a esses cidadãos, né, de outros grupos religiosos. Vamos lá. Em relação, a relação entre essas duas dimensões da vida humana são profundas, mas, ao mesmo tempo, em um país como o Brasil, possui limites claros. Entre crer e não crer, entre grupos de diferentes religiões, também há limites claros, limites que devem ser postos não só pelo Estado, mas até mesmo pelas próprias religiões. As religiões deveriam ensinar os seus adeptos a respeitar a laicidade do Estado e a respeitar as outras formas de crença. Isso é muito importante. Os grupos religiosos deveriam ser os primeiros interessados em promover a liberdade religiosa e o respeito às outras crenças. Né? Por isso, vamos ver aí alguns pontos importantes. A laicidade do Estado. O Estado é laico, não é religioso.
né? Por isso, é importante que evite-se nos espaços públicos a promoção de uma única religião ou de um grupo religioso forte, mas ou se promovem todos os grupos religiosos igualmente ou não se promove nenhum. O respeito mútuo entre as tradições religiosas e as diferentes espiritualidades, falamos disso agora há pouco. As religiões deveriam ensinar os seus adeptos a respeitar as diferentes formas de religião, outras religiões diferentes da sua. A liberdade de manifestação a todas as religiões. Todas as religiões têm direito à manifestação, à sua livre manifestação, né? Então, não só uma mais do que as outras, mas todas elas têm o mesmo direito, têm que ter acesso aos mesmos recursos, podem ter acesso a espaços igualmente disponibilizados pelo poder público, respeitando aí os horários, os funcionamentos, né? A democracia ela se dá a partir disso, né? No ambiente religioso. Vamos lá, vamos ver se nós ainda temos mais um último slide, vamos lá, uma última cartela. A liberdade para a construção de templos e espaços sagrados. Numa democracia, todas as religiões têm direito de construir seus templos, seus espaços sagrados, seus espaços de culto, aonde de uma forma especial aquela religião, aquela tradição religiosa é praticada. E por fim, essas religiões devem respeitar a democracia. Devem respeitar esse sistema de governo, essa forma de sociedade, onde todos são tratados de maneira igual, devem ser tratados de maneira igual. Nenhuma religião deve puxar para si mais privilégios que as outras, mas devem se respeitar. Ainda que uma religião tenha o maior número de adeptos em uma sociedade, isso não dá a ela mais direito que outros grupos que têm menos adeptos. E numa cultura como o Brasil, composta por 3 grandes grupos religiosos, essa pluralidade religiosa, essa democracia religiosa, por assim chamar, deve ser respeitada e praticada. Né? O Brasil, religiosamente, tem uma matriz religiosa formada por 3 grandes grupos. As religiões de matriz indígena, as religiões de matriz africana e o cristianismo na sua forma católica, né? No catolicismo romano. Então, essas 3 matrizes deveriam ser suficientes para transformar o Brasil num exemplo de democracia religiosa para o mundo. Então, queridos alunos, muito obrigado pela atenção e pela participação de vocês nesta aula e até o nosso próximo encontro.